Proteíno, se você não tá conseguindo evoluir o seu peitoral da forma que você queria, pode ser que você esteja fazendo os exercícios errados, aqueles que não vão estimular o seu peito da forma certa. Então no vídeo de hoje eu vou falar os 3 melhores e os 3 piores exercícios para o seu peito, para que você possa evitar os piores e incrementar os melhores na sua rotina, para finalmente você evoluir esse músculo tão querido por nós. Lucas Schmidt aqui, e os critérios que eu vou usar para classificar os melhores exercícios são os seguintes. Primeiro, amplitude de movimento e tensão muscular alta, ou seja, o exercício precisa permitir que você alongue ao máximo o seu músculo na fase excêntrica e que mantenha uma tensão, uma resistência muscular alta por todas as repetições, principalmente na fase mais alongada do músculo. Que estudos como esses que você está vendo já mostrou que essa é a fase mais importante de uma repetição quando se fala em hipertrofia. 2. Precisa ser confortável. Se é um exercício que está machucando sua articulação ou que tem uma chance de causar lesão, não vai se encaixar como um ótimo exercício. E 3. Capacidade de progressão de carga e repetições. Então precisa ser um exercício em que você consiga progredir tanto em carga quanto em repetições com uma certa facilidade. E quanto aos piores exercícios dessa lista, são aqueles que não vão estimular nada do seu peitoral, ou que possa causar dor, ou que você não consiga progredir tanto em intensidade, em carga, ou uma combinação desses fatores. Então, sem mais enrolação, começando com os 3 piores. Em terceiro lugar, pull down com halter. Algumas pessoas fazem esse exercício e sentem muito o peito trabalhando, fazem para peitoral. Eu não sinto nada, para mim é um exercício de latíssimo dorsal e não para peitoral. E o principal motivo para isso é que você não consegue um bom alongamento desse músculo, já que seus braços vão estar sempre fechados. Você não vai abrir igual um exercício convencional, como o supino, por exemplo. E com tanto exercício bom para peitoral, eu não consigo imaginar alguém querer colocar logo esse na sessão de treino, já que ele não vai te dar aquele peitoral em 3D que você tanto quer, Proteíno. E agora partindo para o segundo pior exercício para peito, crossover em pé com halter. Ao contrário do crossover feito no cabo, quando você faz em pé, você não vai conseguir um alongamento máximo do músculo, já que não vai ter nenhuma força puxando no sentido contrário desse músculo. Além disso, no momento em que você desce com o halter, que era para ser o momento em que você iria alongar ao máximo o seu músculo, não tem nenhuma resistência contra o peito, já que os músculos que vão estar sendo usados para segurar o halter lá embaixo são o antebraço. Então não faz o menor sentido esse exercício. Então ele está mais para uma elevação frontal do que um crossover, ou seja, vai trabalhar mais a parte frontal do seu ombro do que o seu peitoral. Então se você quer fazer um crossover, não fica inventando moda, faça no cabo igual uma pessoa normal, Proteína. E agora o pior dos piores exercícios, que quando eu vejo alguém fazendo, me dá arrepio, meu olho arde, meu cabelo cai. É o supino com anilha prensada. Que exercício horroroso é esse? Quando você faz esse exercício, você também não consegue um alongamento bom do músculo, porque pelo mesmo motivo, seus braços vão estar juntos, prensados. Você não vai conseguir abrir o seu braço durante o movimento. E o músculo que mais vai estar sendo estimulado é o tríceps, não o peitoral. Ah, mas é pro miolo do peito. Que miolo, Proteína? Não existe miolo do peito. Você não consegue enfatizar a porção do meio do peito. Você consegue enfatizar a porção de cima, a porção de baixo. Não existe miolo. É também um exercício que vai ficar muito limitado na sua capacidade de progredir de carga e intensidade. Por quê? Porque o máximo que você vai conseguir pegar é numa anilha de 20. Se você ficar mais forte, você vai ter que começar a usar 2 anilhas, esfregando uma na outra, correndo o risco de escorregar. E só porque você está sentindo o seu peitoral contraindo durante a série, não quer dizer que está sendo estimulado da forma certa. Faça o teste aí, por exemplo. Pega o seu braço e faz como se você estivesse fazendo uma série de rosca, forçando ao máximo o seu bíceps, só que sem carga nenhuma, só com a sua mão. Você também vai sentir seu bíceps contraindo, mas não quer dizer que ele vai crescer porque você está fazendo isso. E existe ainda uma forma pior de executar esse exercício que já é horroroso. É você fazer ele em pé. Já que agora o vetor de força apontado para baixo vai virar um exercício isométrico no seu ombro,
não vai ter mais nada de peito. E agora partindo para os 3 melhores exercícios, os únicos que você precisa fazer para criar aquele peitoral enorme. Começando com o terceiro melhor, crossover no cabo sentado. Esse é um exercício que vai permitir um alongamento enorme do seu músculo. Por quê? Porque vai depender simplesmente do quanto que você vai conseguir abrir os seus braços na fase excêntrica. Quanto mais você conseguir abrir sem sentir dor, melhor. E também vai permitir uma tensão muscular bem constante durante todo o movimento, toda a repetição. É muito difícil também você machucar, você lesionar o seu músculo ou uma articulação durante esse movimento. Eu nunca ouvi alguém falando que lesionou o peitoral fazendo crossover. Então é um exercício muito seguro. Porém, o lado negativo é que ele vai ser mais difícil de você progredir com carga e repetições, já que você não vai aguentar tanta carga nele como você aguentaria, por exemplo, em um supino. E por que fazer sentado ao invés de em pé? Quando você faz em pé, o cabo vai ficar te puxando para trás, o que vai tirar um pouco da estabilidade durante a execução. Principalmente quando você for ficando cada vez mais forte, aumentando a carga, aumentando essa força te puxando para trás. Sem contar também que pode ser um pouco desconfortável de você iniciar um movimento, ter que ficar pegando um cabo, pegando o outro, dando aquele passinho para trás, pode desequilibrar. Então é um pouco complicado. Mas quando você faz um banco, coloca um banco ali um pouco mais para frente dos cabos, para você conseguir aquele alongamento máximo, você tira todos os lados negativos e mantém todos os lados positivos desse exercício, já que agora você não vai ficar mais se preocupando com estabilização durante a série, você vai poder focar só no músculo sendo trabalhado. Mas o único inconveniente desse exercício seria você tentar fazer ele com a academia lotada, mas ele não deixa de ser um ótimo exercício isolador para o seu peito. Só não é melhor que os dois que eu vou falar agora. Então, partindo para o segundo melhor exercício, supino inclinado com halter. O supino feito no halter vai ser superior a ele feito na barra, já que a barra vai limitar a amplitude de movimento na fase excêntrica, na fase de alongamento muscular, e como eu já falei, é a porção mais importante do movimento, já que quando a barra encostar no seu peitoral, você não vai conseguir descer além daquela altura. Mas com o halter você não vai ter esse problema, conseguindo assim estimular melhor o músculo e consequentemente ter melhores resultados. E por que fazer no inclinado ao invés de fazer no reto? Esse estudo aí de 2020 dividiu 47 homens em 3 grupos. Um grupo treinou apenas com supino inclinado, o segundo grupo treinou apenas com supino reto, e o terceiro grupo dividiu o mesmo volume, só que em supino inclinado e supino reto. Depois de 8 semanas, os resultados foram os seguintes: o grupo que fez apenas com supino inclinado teve o mesmo grau de hipertrofia na porção média e inferior do peitoral do que os outros 2 grupos, porém teve mais hipertrofia na porção superior do peitoral. Ou seja, o supino inclinado vai estimular a porção superior do seu peito melhor do que o supino reto, e na mesma proporção o restante do peito. Outra vantagem de fazer com halteres em relação a fazer com a barra é que você pode posicionar os halteres na posição que fica mais confortável para o seu ombro e para o seu punho. Então, por exemplo, ao invés de ficar fazendo retão assim que você teria que fazer na barra, você pode angular um pouco, que vai ficar mais confortável para você. E é um exercício que você também vai conseguir uma progressão de carga, de intensidade, de repetições bem mais fácil do que o crossover, por exemplo. E agora o melhor exercício para peitoral de todos: supino na máquina. Uma boa máquina de supino que vai te permitir um alongamento máximo durante as repetições e uma tensão muscular constante também durante todo o movimento. Só que diferente dos supinos com a carga livre, que você precisa ficar se preocupando com a posição que você vai botar a barra ou o halter, ou ficar botando os halteres na coxa, chutando para começar a primeira repetição, na máquina você não precisa se preocupar com nada disso, e dessa forma você consegue melhorar uma conexão mente-músculo melhor durante a execução. Você consegue focar mais naquele músculo sendo contraído e alongado. Sem contar também que o seu ego tende a influenciar menos quando você faz na máquina, o que vai te permitir abaixar um pouco a carga para uma carga que você consiga fazer de verdade e executar, fazer um movimento melhor, mais controlado, controlando melhor a excêntrica. E a máquina também vai te permitir uma progressão de carga e intensidade. A cada semana você vai conseguir adicionar um quilinho de cada lado ou fazer uma repetição a mais. E além disso, é mais seguro você ir até a falha na máquina.
Porque se você, por exemplo, for até a falha no supino com a barra, você não vai conseguir completar a última repetição, já que você foi até a falha. E a barra então vai ficar no seu pescoço, te enforcando, fazendo com que você precise gritar na academia por ajuda. E daí vai ver aquela sua paixãozinha vindo te ajudar, rindo da sua cara, porque você não conseguiu completar a repetição, vai ficar humilhado, vai querer trocar de horário da academia, porque você não vai querer ver mais a cara de ninguém naquele horário que você estava treinando, correndo risco até de você ir pro CrossFit, e aí que você não vai ter ganhos nenhum no seu peitoral. Mas não esqueça, proteína, você precisa ter um shape equilibrado. Então se você assistiu até aqui esse vídeo e agora vai ter tetas enormes, você precisa de ombros enormes para acompanhar. Então clica nesse vídeo aqui para você saber os 3 melhores e os 3 piores exercícios para o seu ombro. Valeu, até a próxima!